Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde ou boa noite. Iniciaremos hoje a segunda aula da disciplina de mecanização florestal. Sou o professor Takeshi e iniciaremos a aula. Os objetivos desta aula é a mecanização, planejamentos, fatores relevantes, efeito do tráfego das máquinas, efeito da colheita sobre o rendimento operacional da colheita, do próximo ciclo e sistema de colheita. Todos esses assuntos iremos detalhar nas próximas aulas. O processo de produção do setor florestal são considerados mecanizados quando são realizados com máquinas motoras, ou seja, vai facilitar as atividades que vocês irão executar no campo. Então, são máquinas, equipamentos e ferramentas adaptados a uma máquina que vai ser multiuso. A mecanização na atividade florestal pode ser dividida em preparo inicial do solo, preparo periódico do solo, tratos culturais, colheita e transporte. O preparo inicial é o início da sua atividade e colheita e transporte são as etapas finais do processo. Então você vai ter o preparo periódico do solo e tratos culturais, que envolve a nutrição, a parte de desgaste, desgalha e desrame, e também pulverização contra pragas e doenças. Então, o maior benefício da mecanização nas atividades florestais é a redução dos custos operacionais. Isso se deve à diminuição da mão de obra disponível, que todo mundo sabe disso, e o aumento dos custos sociais. Então, a mecanização das operações tornou-se processo importante na busca de acréscimo da produtividade e do controle mais efetivo dos custos das facilidades administrativas. Então, você conseguiu gerir de uma forma mais otimizada a sua empresa florestal. As atividades florestais estão passando por um processo intenso de mecanização, como todas as outras atividades industriais, construção civil, automobilísticas e assim por diante, o que certamente tem afetado positivo ou negativamente os custos de produção. Então, na colheita, os custos vão desde a derrubada da árvore até sua colocação na estrada para ser transportado. Normalmente, o custo da colheita ele se dá em torno de 50% de todos os custos envolvidos numa atividade florestal. A adoção de um planejamento mais criterioso nas diversas etapas do processo de produção visa aumentar a capacidade produtiva e contribuir positivamente para as mudanças na colheita florestal, como tinha dito anteriormente. Então, no Brasil, as marcas são, na sua maioria, adaptadas, onde vocês vão verificar em todos os setores agrícolas e florestais tem um trator com implementos adaptados. Os equipamentos substituíram o machado e a motosserra e possibilitam o aumento da produtividade das operações de colheita, diminuindo a participação na atividade manual e semi-mecanizada, ou seja, você diminuiu o desgaste físico e o risco de acidentes. No planejamento, os tratores florestais usados nas diversas etapas da colheita são de grande porte, porque é diferente de você colher um feijão ou milho, uma árvore pesa alguns quilos que o homem não consegue carregar. Então, os equipamentos são de grande porte, muito pesados para dar o equilíbrio, com elevada potência para ter maior força, maior velocidade de deslocamento e possui aumento na capacidade operacional, que ele consegue fazer várias atividades em menor espaço de tempo. E o setor de apoio deve ser composto de uma oficina mecânica com ferramentas, peças e mecânicos treinados. Ou seja, você vai ter uma pressão para que os funcionários tenham capacitação. Após toda essa parte de
planejamento, equipamento e essa parte de operação, nós temos os fatores relevantes que afetam diretamente a atividade florestal, que é a topografia do terreno, ou seja, a topografia do terreno, ele vai ser o que? O fator principal de quais equipamentos que você vai utilizar, ou seja, se esse equipamento está apto a trabalhar na sua propriedade, ou seja, se tiver uma declividade muito alta, esse equipamento não vai poder trabalhar na sua propriedade, ou seja, sua propriedade não pode ser mecanizada. Então, faz-se separação de áreas em que os equipamentos podem ser utilizados e usar as outras áreas para outro sistema de produção. Em situações de limitações de tráfego, uma das opções é adotar o corte, desgalhamento e traçamento com motosserra, onde os outros equipamentos não conseguem ir, ou seja, o fela, skidder, harvester e assim por diante. Outra é empregar o sistema misto, motosserra e machado, e ambas vêm fazendo frequentemente adotados por empresas florestais e pelos fazendeiros. Então, solo, nós temos a parte da profundidade da camada superficial, tipo de solo, teor de umidade e presença de rochas. Então, esses fatores do solo fazem com que aumente ou diminua a capacidade ou rendimento operacional dos tratores. Então, a limitação de rendimento dos operadores e no tráfego das máquinas normalmente são operados com cargas de peso elevados e assim por diante. Modificam as propriedades mecânicas do solo, alterar sua capacidade de suporte, principalmente textura argilosa, mais propenso a tornar o tráfego das máquinas impraticável por determinados períodos. E solo com cobertura de restos florestais como galhos contribui para menor efeito de compactação mecânica e você consegue trabalhar de uma forma mais tranquila. Outro fator é o clima, que são afetados pelas condições climáticas como temperatura, umidade, velocidade de vento e precipitação. Então, o índice de pluviosidade ele é o que mais faz com que o rendimento operacional reduza, porque em dias de chuva, com certeza algumas máquinas não poderão trabalhar. Então, adotar estratégia de colheita é muito comum aquelas que adotam sistema mecanizado de forma eles fazem o trabalho mais difícil em época seca. Afeta o desempenho operacional do profissional florestal se esse trabalha em área aberta da floresta ou interior da máquina inadequada, podendo causar desconforto, aumento de risco de acidente e, consequentemente, baixa produtividade. Então, quando você tem maior demanda de esforços maiores nos talhões, esta é planejada para ser feito na época seca. Você tem também o povoamento florestal, ou seja, o tipo de floresta a ser colhida. De pinos, eucalipto, cedro e florestas nativas, eles têm outros tipos de equipamentos e também outro tipo de povoamento, ou seja, número de árvores por hectares, altura média, diâmetro médio, volume por hectare e árvore, tamanho talhão e alinhamento de plantio. Então, quando você tem floresta plantada, ele tem um aspecto que facilita a sua colheita do que uma floresta nativa. Então, define o sistema de colheita e do método a ser utilizado, ou mecanizado, semi-mecanizado ou manual, para a elaboração do planejamento operacional. Nós temos também finalidade da madeira, ou você tem produção de energia, celulose, chapas, embalagens, serrarias e outras. Aí você vai ter processada ou com ou sem casca, se é primeiro corte ou segundo corte e assim por diante. E os povoamentos de primeiro corte, em que o alto volume por árvore e a homogeneidade de florestas são favoráveis à mecanização. Nós temos também
a parte do operador, ou seja, nosso funcionário. A mecanização da colheita teve início na década de 90, como nós vimos na primeira aula, exige maior qualificação desse profissional. Ele é a peça que está sendo mais ponto-chave para o processo do sistema mecanizado, pois as máquinas não funcionam sem esse funcionário. Grande preocupação com o seu adequado treinamento teórico, prático, manutenção, operação e principalmente em relação à segurança, e tem menor remuneração. As máquinas, então, no sistema de colheita, a máquina é o gargalo em relação ao operador, ou seja, o operador ele tem que ser treinado para as máquinas específicas, se você vai ter corte, extração ou transporte. Então a escolha das máquinas requer das empresas uma série de medidas como o intuito de atingir rapidamente a produtividade esperada. E o desenvolvimento de novas máquinas para colheita é constante na maioria das empresas que adquirem máquinas específicas e adotam novos sistemas. Como tinha dito anteriormente, os funcionários têm que ser treinados em cada etapa, se é corte, se é extração ou transporte. Então a escolha adequada de máquina exige, via de regra, ensaios preliminares. Então, dentre os fatores considerados, nós podemos citar disponibilidade mecânica, se ele está apto para trabalhar, reposição de peças, garantia, assistência técnica, o manual do operador de manutenção preventiva e corretiva, dados como velocidade de deslocamento e mecanismo de corte, vida útil e conforto e segurança do operador. Nós temos também a malha viária, que para o uso intenso de máquinas na colheita é preciso que a empresa tenha boas redes de estradas para facilitar o transporte e deslocamento das máquinas e dos produtos. Esses fatores são extremamente importantes para a execução da colheita de madeira de forma adequada, que vai buscar máxima produtividade, segurança e menor custo e impacto negativo ao meio ambiente. Então, o efeito do tráfego dessas máquinas, eles têm empovoamento com reforma após o corte e a extração da madeira, não se leva em consideração os danos causados à cepa pelos soldados. O trator florestal é um equipamento muito pesado que trafega dentro da área executando as operações de colheita. Então, para os talhões que vai fazer a reforma, nós temos que ter maior cuidado com o efeito de tráfego de máquinas para a próxima colheita. Faz com que exerça grande operação no solo, uma grande pressão no solo, provocando mudança em algumas propriedades físicas. Os sistemas mecanizados estão dotados com rodados de semi-esteiras e esteiras que proporcionam a melhor distribuição de carga aplicado ao solo. Então, esse efeito de tráfego de máquina ele causa resistência à penetração das raízes, redução da aeração e quantidade de micro-organismos, infiltração de água, e assim como a disponibilidade de fluxo de água, calor e nutrientes no solo. Algum desses fatores pode se tornar importante para o desenvolvimento das árvores e dependerá do tipo de solo, das máquinas utilizadas, das condições climáticas e das espécies e do estado de desenvolvimento da cultura. Severos danos à cepa podem ser provocados em virtude do cisalhamento do dispositivo de corte ou também passagem dos rodados, influenciando as futuras brotações e a consequente baixa produtividade. Então, os tratores florestais têm características e recursos próprios que deixam muito à frente dos tratores agrícolas, constituindo-se uma categoria especial cuja aplicação são corte, processamento, extração, e o transporte. Ou seja, essas máquinas são muito específicas e elas normalmente não têm como ser utilizadas em outras atividades como os tratores agrícolas.
Atualmente o mercado tem disponível grande número desses tratores com múltiplos propósitos, concentrando todas as funções em um só chassi e necessitando de apenas um operador. Ou seja, você pega uma máquina base e troca somente o implemento florestal, mas que ele é raramente utilizado nas produções agrícolas. As características de alguns deles serão apresentados a seguir. Ou seja, nós temos as derrubadoras, colhedoras, processadoras e as processadoras. Então, normalmente, as derrubadoras eles só vão fazer a derrubada das árvores inteiras. As colhedoras e processadoras, elas derrubam, descascam e traçam. Ou seja, alguns fazem somente a derrubada e o traçamento. Então, processadores, vocês vão fazer o que? Vão pegar os que foram derrubadas e vão fazer o descascamento e o traçamento. Então, vocês vão ter o que? Sistemas de toras longas e sistemas de toras curtas, que vocês vão ver nessa disciplina com maior ênfase. Ou seja, sistemas toras longas, vocês vão ter o que? É uma árvore inteira, ou seja, você vai ter a corte, extração, traçamento e o carregamento e movimentação. Então vocês vão ter o que? O feller, que vai fazer a derrubada dessas árvores, o skidder vai fazer a extração para a beirada dos talhões, as traçadoras vão cortar no tamanho adequado para ser carregado e movimentado para os locais de consumo. Então vocês vão ter sistemas de toras curtas, que são feitos pelas harvester. Ou seja, o equipamento o harvester ele vai colher, ok? Vai descascar e traçar e vai amontoar. Aí vocês vão ter forwarders, que vai fazer a extração, ou seja, vai levar do dentro do talhão até as estradas para ser carregado e ser movimentado para o destino final. Em resumo, nesta aula foi vista a mecanização, ok? Como que é feito, definição, planejamento de como tem que ser essa mecanização, os fatores relevantes, efeitos do tráfego das máquinas, efeito da colheita sobre o rendimento operacional, o sistema de colheitas. Então, nas próximas aulas iremos detalhar essa parte de mecanização e planejamento e outros assuntos. E sugiro fazer as atividades avaliativas e o quiz. E muito obrigado e até a próxima.